Também. Essa aqui é a segunda aula, né, do nosso curso de integração para o laboratório. E hoje eu vou falar sobre operações com matrizes no Python e os primeiros contatos com problemas de otimização. Hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, que ela foi ministrada pelo Vitor Reis, a qual ele introduziu alguns conceitos fundamentais da álgebra linear, né? E esses conceitos eles são muito importantes para a área de aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina é uma área que ele engloba não só inteligência artificial, né? Ele engloba também o Deep Learning, que hoje é o estado da arte da inteligência artificial. E eu vou iniciar com a introdução à biblioteca NumPy e o Matplotlib do Python. E depois eu vou introduzir as principais funções do NumPy, como realizar operações aritméticas e matriciais com os arrays do NumPy, como fazer plotagem de gráficos. E no final eu vou abordar um problema bem simples de regressão linear, só com uma variável. Então, bem, o que são arrays e onde eu vou utilizar os arrays? Os arrays eles são basicamente estruturas de dados em que eles armazenam um conjunto de elementos de uma forma organizada. Então, eu gosto muito de imaginar os arrays como se fosse uma lista, né, em que você teria eixos nessa sua lista e em que você organiza seus elementos, né? E você pode imaginar o array como se ele fosse também uma matriz multidimensional. Alguns exemplos de utilização de arrays são escalares, séries temporais, imagens, vídeos e outros tipos de dados. E aqui eu vou mostrar para vocês, de uma forma, em uma imagem, né, o que seria cada dado em formato de array. Então, por exemplo, se a gente tem um array que ele é zero dimensional, ou seja, ele é um escalar, nós podemos representar, por exemplo, massa, volume, média, variância, posição. Ele é representado simplesmente por um número. Então, aqui a gente determina ele como sendo um escalar ou uma matriz zero dimensional. E o símbolo é esse R, né, que significa um número real. Já para séries temporais, né, a gente teria aqui 100 posições, né? A gente poderia imaginar esse intervalo aqui particionado em 100 intervalos. E para cada intervalo a gente vai ter um valor, né? Vai ter uma quantidade, que nesse caso aqui seria o valor, por exemplo, de uma ação, né? Que está aqui em real. Você pode imaginar esse array, né? Como sendo uma lista de valores reais, né? De escalares. Então seria basicamente uma lista de escalares. E ele pode ser representado tanto como um vetor linha, né? Que é nessa forma aqui, que você tem os elementos ordenados na horizontal, como um vetor coluna, que você tem eles ordenados na vertical. Mas no NumPy, ele omite esse símbolo, esse número 1 aqui. Seria só 100, vírgula e nada aqui, para representar um array 1D. Isso aqui é basicamente um vetor ou uma matriz unidimensional, a matriz 1D. E você representa isso como o número real, né, elevado ao número de elementos que você tem no seu array. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho 100 elementos. Então, aqui seria R 100. E essa notação aqui, vocês vão observar muito em artigos de IA. Normalmente o pessoal utiliza, né, essa notação para representar, por exemplo, as dimensões das suas camadas da sua rede. Então, vou prosseguir aqui. Quando nós temos, por exemplo, uma imagem bidimensional em preto e branco, no caso aqui essa imagem desse gatinho, em que ela tem 800 elementos na horizontal e 800 elementos na vertical, ela é uma matriz bidimensional, né? Em que a gente tem aqui os elementos que vão de 0 até 255, no caso dessa imagem preto e branco de 8 bits. E você pode imaginar como sendo uma lista de vetores. Então você pode imaginar como sendo uma lista de vetores tanto linha quanto uma lista de vetores coluna, né? Então você pode imaginar como se o array como se ele fosse uma lista de listas, né? Que você parte de uma lista mais primitiva, que seria o escalar, e você vai criando listas desse escalar, né? Então, por exemplo, eu comecei aqui no caso com somente um escalar, depois eu criei uma lista de 100 elementos, de 100 escalares, né? E eu criei um vetor, e aqui, por exemplo, eu tenho uma lista, né, de 800 vetores, em que cada vetor também tem 800 escalares. Então, por isso que ele é 800 por 800. Então, seria essa ideia aqui. E você representa ele da seguinte forma, né? Seria um vetor, um número real, né, de m por n dimensões. E a gente pode ir aumentando cada vez mais o número de dimensões, né? Então, por exemplo, aqui eu mostrei preto e branco. E se a gente for para o colorido? Então, para o colorido, a gente tem uma imagem, 800 por 800,
por 3, onde 3 são o número de canais, né, coloridos que nós temos na nossa imagem. No caso padrão, a gente utiliza os canais RGB, né, em que R é vermelho, o G é verde, né, que é o green, e o B, que é o blue, é o azul. E essa aqui é uma matriz tridimensional, em que ela tem uma... Cada matriz aqui tem uma dimensão fixa, de 800 por 800, nesse caso dessa imagem, e nós temos 3 canais. Então aqui o M denota o, o comprimento dessa minha matriz, o N a comprimento, a largura dessa minha matriz, e o P a profundidade, né? Então aqui no caso eu tenho 3 canais, então aqui seria 800, 800 e aqui 3. E essa é a ideia, né? E eu posso estender isso além mais, né? No caso, construindo, por exemplo, um vídeo. Então, um vídeo ele seria uma coleção de imagens, imagens coloridas, né? Ou seja, é uma coleção de matrizes tridimensional. E em que cada matriz aqui em que eu tenho nessa minha lista seriam os frames do meu vídeo, seriam os quadros do meu vídeo. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo que ele foi gravado a 60 FPS, 60 frames por segundo, isso quer dizer que esse meu vídeo ele tem 60 matrizes coloridas em 1 segundo de gravação. Então, nesse meu caso aqui, eu tenho um conjunto de matrizes tridimensional. Aqui eu coloquei como sendo uma tupla, né? Com 3 elementos, em que cada elemento aqui seria o valor da cor. Então, por exemplo, esse primeiro elemento aqui é o vermelho, o segundo é o verde e o terceiro é o azul. E para cada matriz dessa aqui, seria um frame do meu vídeo. Então, é basicamente essa a ideia. E aqui é a mesma ideia, né? Largura, comprimento, profundidade e aqui o número de quadros. E você pode estender isso além mais, né? Você pode criar matrizes n-dimensionais. Então, essa é a ideia das matrizes. E eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar elas aqui no NumPy. Tem alguma dúvida, pessoal, com relação ao que eu apresentei aqui? Não, não. Ok. Bem, agora eu vou começar introduzindo aqui quais bibliotecas a gente vai utilizar. Eu primeiro tenho essa linha aqui, que eu vou instalar a biblioteca NumPy e a biblioteca Matplotlib do Python, né? Então aqui eu rodo essa célula, ele instala para a gente aqui essas duas bibliotecas. E a biblioteca NumPy é para a gente poder manipular arrays, e a biblioteca Matplotlib é para a gente realizar plotagens, né, no Python. E aqui eu importo a biblioteca NumPy asNP. Essa asNP aqui é só para poder não ter que escrever NumPy toda vez, né? E aqui eu importo as funções, né, do NumPy. E já nessa célula aqui, eu importo todas as funções dessa biblioteca matplotlib dentro do arquivo .pyplot. E ao invés de eu ter que escrever tudo isso aqui, né, matplotlib.pyplot, eu escrevo só PLT. Então esse SPLT aqui é só para poder reduzir esse nome aqui todo. Criar uma abreviação desse nome. E bem, como que eu crio um array no NumPy? Para eu criar um array no NumPy, eu chamo essa função chamada np.array. E feito isso, eu passo uma lista, né, de dados para essa função. Então, por exemplo, aqui eu criei um array, que ele é unidimensional, é um vetor unidimensional, em que ele tem 5 elementos. Tanto é que se eu rodar aqui essa função e depois mostrar aqui para vocês o tamanho dela, o tamanho do meu vetor, eu uso aqui a função shape. Você pode ver que ele é um vetor unidimensional com 5 elementos. Bem, se eu quiser criar uma matriz bidimensional, aí eu teria que criar uma coleção de vetores, né? Então, por exemplo, aí eu uso colchetes antes. Então, vou mostrar aqui a ideia para vocês. Faço aqui uma matriz 2D, chamo a função array. Aí eu crio uma lista, né? Aqui uma lista. E dentro dessa lista eu vou colocar outros elementos. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 1,2,3. Esse seria o meu primeiro vetor dentro dessa lista. Depois eu vou colocar 4,5,6 e assim sucessivamente, né? Aí eu só quebro a linha aqui para poder ficar mais fácil de visualizar o que eu estou construindo aqui, tá? Então essa é a ideia. E eu posso fazer isso também para matrizes tridimensionais, né?
em que eu crio uma lista de matrizes bidimensionais. Então aqui você pode ver que tem 3 colchetes, né? Então, no caso, indica que é uma matriz tridimensional. Feito isso, eu vou só imprimir aqui para vocês verem como que é mais ou menos a representação. Então aqui é o meu vetor, aqui é a minha matriz 2D, e aqui é a minha matriz 3D, né? Então aqui você tem a sua primeira matriz, que é esses elementos aqui, e aqui você tem a sua segunda matriz. Aí eu vou só mostrar aqui para vocês como é que é a dimensão dessa matriz 3D. Ele é uma, ele é uma matriz em que tem 2 elementos aqui, né? E cada elemento tem 3 dimensões, né? Então, 3 por 3. Então, essa é a ideia aqui. Certo. Além disso, tirando essa forma de você criar diretamente assim, definindo os elementos de forma estática, né? Você pode também chamar funções no NumPy em que ele cria um determinado padrão esse seu array. Então, por exemplo, aqui tem essa função que é o np_zeros, em que ele cria um array com zeros. Então, basicamente isso. Nesse caso aqui, eu criei uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada 3 por 3, em que todos os elementos são zero. Já aqui, o np_ones, ele cria um, uma matriz, né? Um array, no caso, com todos os elementos sendo 1. E o npi, ele cria uma matriz de identidade, né? A matriz de identidade ela é muito utilizada aí na álgebra linear, né? Então, é basicamente uma matriz em que todos os elementos na diagonal são uns. Já aqui, a gente pode criar também intervalos, utilizando a função linspace ou a função arrange. O np_linspace, o que ele faz? Ele particiona o intervalo em n pedaços. Então, por exemplo, eu tenho um intervalo que vai de 0 até 10 e eu quero particionar ele em 20 pontos, que eu coloquei sempre que eu estava testando, mas, por exemplo, eu quero particionar ele em 20 pontos. Então, eu pego esse meu intervalo de 0 a 10 e quebro ele igualmente em 20 pedaços. Então, é basicamente essa a ideia. E já o np_arrange, eu defino meu intervalo e começo do zero e vou dando passos de ponto 1, por exemplo. Então, a diferença é que aqui eu quebro, esse aqui eu divido esse meu intervalo em n partes, e aqui eu vou dando passos delta n. Né? Então, seria essa a ideia. Então, começa em 0, depois 0.1, 0.2, 0.3. Então, essa é a principal diferença. E depois eu printo aqui, né, para mostrar para vocês. Minha matriz de zeros, o np zeros. Minha matriz de uns, o np ones. A minha matriz de identidade, então você pode ver aqui que os elementos na diagonal são todos uns. O meu linspace, então, por exemplo, aqui eu tenho 20 elementos, então 0, 0.52, até chegar no 10. E o meu vetor arrange, que ele vai de 0 até 1, dando passos de 0.1. Então 0, 0.1, 0.2, até chegar ali no 0.9. Além disso, o que a gente pode também realizar com arrays NumPy? A gente pode utilizar esses arrays diretamente nas funções. Isso é uma coisa bem interessante, uma propriedade bem interessante, porque facilita, por exemplo, a construção de gráficos. Né? A gente não precisa ficar iterando ali, criar um loop e guardar, né, para cada elemento do meu array em um outro vetor qual foi o valor calculado na função. A gente pode fazer isso automaticamente. Então, por exemplo, aqui eu defini essa função, né, que é se elevado a menos x ao quadrado, essa função bem grandona aqui. Eu implementei ela no NumPy. Então, por exemplo, aqui eu chamo a função exponencial. Além disso, o NumPy também tem uma biblioteca de matemática que ele implementa as principais funções, né? Então, por exemplo, eu chamo aqui a função exponencial, que é o np.exp. Depois eu elevo o x ao quadrado, conforme está aqui, né? Depois eu somo com essa parte aqui, com esse polinômio, que está em terceira ordem. E depois eu faço o cálculo desse logaritmo natural. Então eu chamo aqui o np.log. E bem, vou mostrar aqui o que eu estava falando. Basicamente, eu crio um intervalo que vai de menos 10 a 10 e eu particiono esse intervalo em 1000 partes. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Deixa eu executar esse código aqui. Então, por exemplo, aqui eu comecei de menos 10 até 10, eu particiono ele em 1000 partes. Então, você pode ver que tem 1000 pontinhos. E eu pego esse meu vetor, né, que ele é um vetor unidimensional. Então, até que se eu mostrar o tamanho dele aqui, ó, shape, você vê que ele é 1000 elementos. E eu aplico esse vetor na minha função diretamente. E ele me retorna o y.
né, que seria a minha imagem. Então, ele pega cada elemento desse meu vetor e joga nessa função e já constrói aqui para mim um vetor, que seria a minha saída. E bem, feito isso, agora eu faço a plotagem do meu gráfico. Então aqui já vem o Matplotlib, né? Eu defino aqui, por exemplo, qual que vai ser o nome aqui do meu eixo, x. Então aqui vai ser o nome x, né? A palavra x, a string x. E no meu eixo y defino f de x, né? E aqui eu faço a plotagem do meu gráfico. Então eu coloco x versus y. Então é bem simples, eu só coloco aqui a minha variável x e a minha variável y e depois eu ploto esse gráfico, uso a função plt.show. E é essa função, né, no intervalo de menos 10 a 10, essa aqui é a cara da minha função. Então isso aqui é bem interessante se você quer investigar alguma função, algum, algum gráfico, alguma coisa. Então vocês podem utilizar, os arrays NumPy e a biblioteca Matplotlib para realizar essa tarefa. E se eu mostrar aqui, por exemplo, eu posso até estender essa minha função, né? Esse meu intervalo, por exemplo, de menos 10 a 20. Só altero aqui e ele já muda a cara da minha função, né? Vai de menos 10 a 20. Então, bem, além disso, a gente pode utilizar o NumPy para realizar operações aritméticas. Então, por exemplo, eu vou definir aqui dois arrays unidimensionais, né? Um D, o meu array A e o meu array B, que eles têm esses elementos, que é o 21, 2, o 11, 22 e 33. E eu posso realizar operações bem simples, né? Como soma entre vetores, subtração entre vetores, multiplicação entre vetores, divisão entre vetores e potenciação. Então a soma aqui ele basicamente pega elemento a elemento e soma cada um. 31, 23, 35. Subtração ele faz o mesmo, só que no caso ele subtrai ao invés de somar. A multiplicação ele pega elemento a elemento e multiplica, né? Então ele cria um novo vetor por essas multiplicações. A gente chama isso de multiplicação elemento a elemento. Ele faz a divisão, em que ele pega um vetor, né? Um vetor e ele divide pelo outro. Então ele pega elemento a elemento e divide elemento por elemento. E além disso, também pode fazer a potenciação, né? Então eu pego o meu vetor, né? E faço a potência dele mesmo. Então eu elevo ele a ele mesmo, por exemplo. Então, por exemplo, eu peguei o meu vetor A e levei ao quadrado. Então dá 400, que é o primeiro elemento, 1, que é o segundo, e 4, que é o terceiro. E bem, além disso, a gente também pode calcular, realizar alguns cálculos da álgebra linear. Então, aqui eu já vou começar a introduzir matrizes, né? Então, por exemplo, eu vou criar minha matriz A, tem esses elementos aqui, eu ordenei eles, eu gerei eles da forma aleatória aqui. E o meu vetor, o meu array B, né, minha matriz bidimensional B. E eu posso, por exemplo, calcular a transposta da minha matriz A. De forma bem simples. Eu pego a minha matriz A, né, minha variável A, e coloco ponto tesão. E esse ponto tesão, ele faz a transposta da minha matriz, né, que você pode ver aqui. Então, por exemplo, a minha matriz é 1, 2, 4, 2, 0, 1, 3, 1, 7. Quando eu calculo a transposta, a minha coluna vai plugar da linha e a minha linha vai plugar da coluna. Então fica aqui, ó, 1, 2, 3, 2, 0, 1 e 4, 1, 7. Além disso, a gente pode calcular também a inversa da minha matriz, né? Então, por exemplo, isso é um cálculo que é laborioso você fazer manualmente. E o NumPy ele já tem alguns métodos matemáticos em que ele calcula a inversa. E eu basicamente chamo essa função, que é da biblioteca de álgebra linear do NumPy, e eu chamo a função inv, né, que seria inversa. Coloco aqui a minha matriz A, ele já faz esse cálculo para a gente. Então aqui vocês podem ver, né, a inversa da minha matriz. Além disso, ele também calcula o determinante da minha matriz, né? O determinante é aquele cálculo que a gente faz, por exemplo, no ensino médio, né? Que a gente pega os elementos na diagonal principal e na outra diagonal. A gente faz o produto dos elementos na diagonal principal e depois os na diagonal contrária, né? E faz a diferença entre esses produtos. Além disso, a gente pode calcular também os autovetores e autovalores da minha matriz. Então, isso aqui, por exemplo, o pessoal da física, que trabalha muito com o problema do autovetor e autovalor, é muito comum na mecânica quântica, ele já faz esse cálculo automático, né? Então, por exemplo, eu coloco a minha matriz A e ele já encontra aqui os autovalores e autovetores dessa minha matriz A. Então, aqui, por exemplo, ele dá uma lista. Então, por exemplo, nesse caso, o F, só mostrar aqui uma coisa para vocês, que é esse meu cálculo.
Só um minuto. O meu f ele dá essa função que é o eigenresult. Então, ele no caso, ele tem dois, ele seria uma matriz, né? Uma função que ele tem dois elementos. Então, por exemplo, o primeiro elemento seriam os autovalores. Vocês podem ver aqui os autovalores da minha matriz. E já o segundo elemento são os autovetores. Então, esses são os autovetores dessa minha matriz. E eu faço eu imprimo, né, o autovalor autovetor nessas linhas de código aqui. E além disso, você também pode calcular, por exemplo, o traço da sua matriz. Então, também isso é um cálculo muito utilizado na mecânica quântica, né? Quando você vai trabalhar com operador densidade, aí você tem que calcular a soma dos elementos na sua diagonal principal. E ele faz esse cálculo aqui pra gente. Aí, por exemplo, nesse caso, a minha matriz aqui seria somar 1 mais 0 mais 7, que no caso retornar 8, que ele dá certinho o nosso traço, 8. Então, bem, além disso, a gente pode realizar multiplicação de matriz. E aqui é um pouquinho capcioso, porque o NumPy ele tem diversas operações de multiplicação de matriz. Mas eu vou abordar as principais nas células seguintes, né? Então, bem, eu vou começar introduzindo aqui o np.dot. O np.dot, ele basicamente realiza o produto escalar entre dois arrays. O produto escalar, ele é basicamente você pegar dois vetores, você realizar um produto em que ele vai retornar um escalar. Então, você pega um vetor 1D, multiplica por outro vetor 1D, ele vai retornar um vetor 0D, um array 0D. Vai retornar um escalar. Então, ilustrando aqui, eu tenho meu vetor coluna, né, que é o meu vetor A, e o meu vetor coluna B, e eu faço o produto escalar, em que o símbolo dele é esse ponto aqui. Então, A ponto B. O cálculo você pode fazer a transposta, né? Então, aqui eu faço a transposta no vetor A e multiplico elemento por elemento. A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, mais B3 vezes B3, até chegar no AN vezes BN. E eu faço a soma de todos esses produtos aqui, que eu citei. Isso aqui vai retornar um escalar. Veja, aqui não tem os colchetes. Então, isso aqui não é um vetor, é um escalar. E além disso, você pode calcular a norma desse vetor. Está até errado aqui essa anotação. Deveria ter dois tracinhos desse aqui, né? Tanto na esquerda quanto na direita. Eu posso calcular a norma desse vetor, que seria a magnitude desse vetor, por meio dessa operação aqui, em que eu calculo a norma desse meu vetor aqui, depois a norma desse meu vetor, multiplicado pelo cosseno de θ, que seria mais ou menos um cosseno entre o ângulo desses dois vetores. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu acho que deve estar aberto. Deixa eu só mostrar para vocês. No Draw.io. Deixa eu ver aqui se ele salvou o meu trabalho. Aqui, Arrays Examples. Página 3. Aqui. Essa é a ideia aqui, ó. Então eu tenho primeiro o meu vetor A, o meu vetor B, e eu tenho um ângulo entre esses dois vetores, né? Que seria o meu θ. Então, o que eu estou calculando no meu produto escalar eu faço a projeção do meu vetor B sobre o meu vetor A e eles vão ficar sobre a mesma direção. Então, eu posso tratar os dois como se fosse um escalar. E eu multiplico a magnitude dessa projeção pelo vetor A, pela magnitude do vetor A. E aí eu obtenho, né, a magnitude desse meu produto, A.B. Aí bem, eu vou mostrar aqui como é que a gente trabalha com, como é que a gente realiza esse produto escalar usando o np.dot. Então a ideia eu determino aqui dois vetores unidimensionais, o meu vetor m e o meu vetor n, em que eles têm dimensão 3 e 3 cada um. E aí eu calculo utilizando aqui o np.dot m.n, m,n, né? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer 1 vezes 4, 2 vezes 5 e 3 vezes 6. E vai retornar para a gente o 32. Tá bem demonstrado aqui, né? Meu produto escalar, o resultado é 32. Além disso, ao invés de eu fazer np.dot, eu posso determinar o meu array e fazer m.dot_n, em que m vai ser o elemento da esquerda e o n vai ser o elemento da direita. Eu gosto normalmente de utilizar o np.dot, porque eu acho que ele fica mais simples de você visualizar o que está acontecendo ali, né? Então, esses dois aqui são equivalentes.
né, calculam a mesma quantidade. Além disso, você pode usar também o dot para fazer o produto escalar entre um array unidimensional e um array 2D. Você pode fazer com arrays NDs também. Só que normalmente a gente não utiliza o dot para fazer o produto entre arrays com dimensão maior do que 1. A gente normalmente utiliza só para arrays de dimensão 1. E para fazer, você pode, claro, você pode fazer na Datapad, mas, por exemplo, aqui eu determino o meu array A, né, de dimensão 1, com a letra minúscula, e a minha matriz bidimensional, B, eu mostro aqui as dimensões dela. Deixa eu acho que deve estar acabando a chamada. Aqui eu mostro as dimensões delas, e eu faço o produto, né, de A.B. Então, o que que ele faz? Ele faz basicamente a transposta do meu vetor A e multiplica por B. E para fazer o B vezes A, ele não calcula a transposta. Por quê? A gente tem que respeitar as dimensões. Por isso que ele faz a transposta aqui. Porque se aqui for nx1.b, o 1 ele não é igual ao m, né? Nesse caso aqui. Então, a ideia seria eu fazer a transposta ficar 1xn. Como é uma matriz quadrada no meu caso, aqui é nxn. Então, o n é igual ao n. Aí dá para você fazer esse cálculo. E bem, eu demonstro aqui, né? Eu pego o meu vetor A e faço o produto escalar com a minha matriz B. E aí ele faz basicamente, né, o produto aqui de 1 vezes 1, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 7. E aí vai ser o meu primeiro elemento, que no caso é 30. Aí depois ele faz 1 vezes 2, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 8, e aí dá meu segundo elemento. E depois ele faz por último, né? 1 vezes 3, mais 2 vezes 6, mais 3 vezes 9, e dá meu último elemento aqui do meu produto, da minha matriz. E é basicamente um produto matricial, né? De forma bem lúdica. Você faz um produto matricial quando você tem uma matriz vezes um vetor. E a mesma coisa, né, se eu fizer aqui o contrário. Só que agora a diferença é que eu vou fazer linha vezes coluna. Então eu vou pegar a minha primeira linha, né, e multiplicar por cada elemento aqui, somar eles. E vai dar diferente, né? Então vai ser 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Aí vai dar 14. Aí depois 4 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 6 vezes 3, e vai dar meu segundo elemento. Depois 7 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 3, vai dar o meu último elemento. Então é só essa a diferença. Antes eu fazia esses elementos vezes a coluna, e quando eu troco a ordem, eu faço a linha vezes os elementos. E só uma coisa interessante que eu acho bem complicado assim, um pouco no NumPy, às vezes pode dar até alguns problemas quando você vai construir algoritmos de machine learning, é que só é possível fazer o produto escalar nessa forma aqui, né, de array vezes o meu array unidimensional vezes a minha matriz bidimensional, usando o dot. Se eu uso, se eu construo um vetor linha, um vetor coluna, né, da seguinte forma, por exemplo, aqui eu fiz um vetor linha, né? Ele tem dimensão 1, 3. Se eu tentar fazer o dot aqui, ele vai dar certo. Por quê? Ele respeita a dimensão, né? Aqui é 1, 3, 3, 3. O 3 aqui está igual a esse 3. Então você pode fazer o produto matricial tranquilamente. Mas, se eu troco a ordem, ele dá problema. Porque ele acusa que as dimensões aqui, ó, esse 3, ele é diferente do 1. E ele não deixa você fazer esse produto, porque dá problema. Então, se você define o seu vetor unidimensional dessa forma aqui, né? Só sendo uma coleção de um único vetor, ele dá problema. Mas se você fizer dessa forma aqui, né? Colocando somente um colchetes, né? E os seus elementos, ele já faz o cálculo da transposta automaticamente para você. Mas eu recomendo fazer dessa forma aqui. Inclusive você fazer o seu array unidimensional como se fosse um array bidimensional. Eu acho melhor. Porque você está entendendo o que está acontecendo no seu código. Né? Você não deixa o NumPy fazer os cálculos automaticamente para você. E bem, só ilustrando aqui, nesse caso ele não deu certo porque o 1 é diferente do 3, mas se eu calcular a transposta, aí ele já calcula para a gente o nosso produto escalar. Né? Então aqui ele está basicamente fazendo, na verdade, não está fazendo um produto escalar, ele está fazendo um produto matricial. Quando eu determino. Porque esses dois aqui são arrays bidimensionais, né? Então ele está fazendo, na verdade, um produto matricial. E quando os arrays são bidimensionais, ele vai fazer a mesma coisa aqui, né? Então, por exemplo,
eu tenho o meu array A e o meu array M. Ele vai fazer um produto escalar, não, np dot de AB. Então, eu vou pegar essa matriz A e essa matriz B e vou fazer basicamente produto matricial entre elas, né? Então, vou pegar aqui essa linha, multiplicar por essa coluna, né? E vai dar aqui ó, 1 vezes 5 mais 2 vezes 7. E você vai construindo dessa forma, né? Fazendo cada produto linha por coluna. E eu obtenho essa matriz aqui. Só demonstrando aqui para vocês que ele imprime para mim o meu produto escalar, que é basicamente o meu produto matricial, na verdade. E o correto para você fazer o produto matricial é usar a função matchMul. Usa a função np.dot para produto entre vetores unidimensional, entre arrays unidimensionais, e a matchMul para arrays com dimensões maiores do que maiores ou iguais a 2. E outra coisa que é um pouco diferente do matchMul e do NumPy, do npdot, é que o npdot ele permite você fazer a multiplicação de um escalar aqui, né? Se eu, por exemplo, colocar aqui ao invés do A, colocar um escalar, vezes uma matriz. E já o matchMul não. Ele força você a usar matrizes bidimensionais, n-dimensionais, né? Então, tem essa diferença. É bem tênue sim, mas é bem equivalente às duas formas. Então, eu só recomendo vocês usarem matchMul para arrays maiores ou iguais a 2D e o dot para arrays menores ou iguais a 1D. E você pode usar aqui, né? Eu defino aqui a minha matriz A dessa forma, a minha matriz B dessa forma, faço o produto matricial, printo aqui, né, o resultado desse produto. E eu posso, ao invés de escrever matchMul, que eu acho bem mais compacto, bem mais legível, eu usar esse arroba, né? Que é um operador do NumPy, que ele faz esse produto matricial. Ele só chama, né, a função matchMul aqui usando esse operador. E é bem equivalente às duas formas. Outra forma de execução de produto entre arrays é o que a gente chama de produto elemento a elemento, ou produto de Hadamard. Esse produto, ele é basicamente, eu pego o elemento que está aqui na minha primeira posição e multiplico pelo elemento que está na minha primeira posição da outra matriz. E faço isso para a segunda posição, para a terceira posição, para a quarta posição. A diferença é que eu não faço linha por coluna. Eu faço elemento a elemento, como o próprio nome diz. Então aqui, ó, 1 vezes 5, 2 vezes 6, 3 vezes 7, 4 vezes 8. E eu construo essa matriz aqui. E o símbolo é diferente, né? Ao invés de ser um pontinho, é essa bolinha com um ponto no meio. E você pode fazer dessa forma, né? Você chama, ao invés do np dot ou np matchMul, você chama a função np.multiply. Então aqui eu chamo a função np.multiply, passando os argumentos o meu array A e o meu array B. E aqui eu imprimo, né, o resultado dessa multiplicação elemento a elemento. Compatível aqui. E outra forma de você fazer, assim como o matchMul tem um arroba, né, a gente pode utilizar o asterisco, em que ele faz esse produto. Então, esse é até um ponto de atenção. Quando você faz o vezes aqui, né, entre matrizes no NumPy, você não está fazendo o produto matricial, né? Não está fazendo a linha por coluna, você está fazendo o produto elemento a elemento. E esse é um ponto de atenção. Às vezes você vai implementar um algoritmo de machine learning, por exemplo, uma rede neural. Se você fizer o vezes, ele não vai dar certo. Você tem que usar o arroba. E além disso, você também tem outros produtos que são mais complexos, como o Alter e o TensorDot. Se vocês quiserem dar uma olhada nesses outros produtos, eu recomendo vocês pesquisarem na documentação do NumPy. Ele ilustra alguns exemplos e mostra a diferença entre os outros tipos de produto. Bem, tem alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, não tem não. Certo aí? Tudo certo. Beleza. Aí, bem, eu falei de tudo isso aqui, mas para que a gente vai utilizar isso aqui, né? Falei tanto de matriz e falei de diferentes produtos, como que você define uma função e usa o array para calcular a imagem da função. Eu vou atacar um problema bem simples hoje e depois eu vou dar continuidade a métodos mais sofisticados, né, para atacar esse problema, que é o problema da regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Então, eu vou ilustrar aqui esse meu problema. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu coleto 100 pontos, né, no intervalo de 0 até 10. Né? Então, você imagina que eu estou lá fazendo um experimento.
E aí eu coleto 100 pontos, né? Igualmente espaçados no intervalo de 0 a 10. Esse vai ser o meu eixo X. E esses meus dados, né, esses meus X, esse meu domínio, ele é descrito por uma função linear, uma reta, em que o coeficiente angular é 10 e o meu coeficiente linear é 4. Né? Então, basicamente, estou pegando esses meus pontos e calculando, colocando nessa equação da reta aqui. Né? E o problema é, no meu experimento, eu não vou conseguir o meu y, né, a minha reta perfeita. Ela vai ter um ruído, que é o que eu coloco aqui nessa linha de código. Né? Eu adiciono um ruído normal, que tem média 0, desvio padrão 2, em cada elemento aqui dessa minha imagem. E eu faço a dispersão desses pontos, né, utilizando a função scatter. A diferença do scatter para o plot é que o plot ele traça uma reta e o scatter ele faz a dispersão. Então ele coloca os pontos dispersos no meu gráfico. E aqui eu anoto no meu eixo x como sendo x, no meu eixo y como sendo y. E o gráfico é esse daqui. Enfim, ao invés de eu ter uma reta perfeita, eu tenho uma certa dispersão. E aí o problema é o seguinte: se eu tiver somente esses pontos, né, dispersos dessa forma, será que é possível eu ajustar uma reta nesses pontos de forma que essa reta se ajuste o mais perfeito possível nesses pontos? Então a ideia é, será que eu consigo minimizar a distância da minha reta aos pontos? Seria, falando de forma mais simples, é esse o problema. E sim, é possível a gente fazer esse ajuste. A gente chama esse tipo de problema de ajuste de regressão. No caso, como é uma reta, é uma regressão linear. Então, bem, primeiro a gente verifica que nossos dados têm uma tendência linear. Então, o nosso objetivo é ajustar uma reta, né, a esses dados. E aí, qual a nossa reta é um y chapéu. Esse y chapéu é uma reta estimada. Normalmente, quando a gente fala de uma função estimada, a gente coloca esse chapéuzinho em cima, que é esse circunflexo, né? Então, o meu y chapéu ele é igual a ax mais b, onde o a é o meu coeficiente angular, que eu vou determinar, e o meu b é o meu coeficiente linear, que eu também vou determinar. E a ideia aqui é a seguinte: eu defino uma função custo, né, que a gente vai tentar minimizar essa função custo. Então, o que essa função custo está dizendo? Eu tenho aqui o meu yi, que seriam os meus pontos, né, aqui desse gráfico, e o meu yi chapéu, que seria eu colocar o valor de xi na equação da minha reta estimada e obter o yi estimado. E a ideia é tentar minimizar ao máximo essa diferença. Isso aqui vai dar um resíduo, uma diferença. Por quê? Essa minha reta não vai se ajustar perfeitamente a esses dados. Então vai ter sempre uma distância, né, na vertical do meu ponto à minha reta. O que está dizendo aqui, né? Então, eu até fiz um gráfico aqui que está mais adiante. É esse gráfico aqui. Que se vocês observarem bem... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Expand Image. Se vocês observarem bem, eu tenho uma reta ajustada a esses meus pontos e tem essas distâncias na vertical aqui, né? Que seria a distância do meu ponto à minha reta. E é isso que eu estou calculando aqui, na minha equação da minha função custo. Eu estou calculando essa distância do meu ponto à minha reta. E eu estou tentando fazer com que a soma dessas distâncias seja a menor possível. Porque se essa soma for a menor possível, eu vou ter a melhor reta ajustada aos meus pontos. E por que que é o quadrado, né? Eu chamo de método dos mínimos quadrados. Porque essa diferença pode dar negativa. E se eu somar essas diferenças aqui, pode ser que uma parte negativa some com a parte positiva e isso aqui dê zero. E não seja a melhor reta possível. Então, eu defino como sendo ao quadrado para poder fazer com que todos os valores sejam estritamente positivos. Né? Estritamente maiores que ou iguais a zero. Né? E aqui eu tiro a média, né, desses meus resíduos. Né? Divido pelo total de resíduos. E esse é o meu problema, né? Minimizar essa função custo. Então, eu vou minimizar essa função custo como? Ajustando os meus parâmetros A e meus parâmetros B. Então, eu vou tentar descobrir quais são os melhores valores do parâmetro A e do parâmetro B para que essa soma seja a menor possível. E bem, por que a gente também utiliza o erro médio quadrático? A vantagem é que o erro médio quadrático ele é sempre maior que ou igual a zero. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia de que a gente vai ter um mínimo na nossa função custo. Né? E por esse fator, por esse motivo, isso auxilia na convergência do nosso modelo. Né?
Então, por exemplo, no caso eu estou ajustando uma reta. Como eu tenho uma garantia de que o menor valor possível da minha função custo é zero, é, eu vou ter um mínimo. Então, eu vou encontrar uma reta que vai melhor se ajustar os meus dados. E bem, ilustrando isso aqui, seria mais ou menos essa ideia. Imagina que a minha função custo tem essa forma dessa parábola, né? A ideia é eu encontrar os valores da minha função custo em que eu chegue no vale dessa parábola, né? Então aqui no caso eu tenho a minha função custo que é dada por essa equação aqui, né? Isso aqui é basicamente um polinômio de segunda ordem, então eu poderia imaginar como uma parábola. E a ideia é eu chegar nesse vale aqui. Então, essa parábola aqui, né? Essa seria minha função custo, né? Que eu tenho aqui o θ em função de Lθ, que é a minha função custo. Ele dita aqui como é que essa minha função custo se comporta. E nesse caso aqui, a ideia é a gente tentar chegar no mínimo, né, da minha função custo, que é exatamente esse problema aqui. E como que a gente faz isso? A gente deriva, né, a minha função custo com relação ao parâmetro θ igual a zero. Isso aqui a ideia da otimização do cálculo diferencial integral. Só que aqui, como normalmente eu trabalho com várias variáveis, né, eu utilizo a derivada parcial. Então a derivada parcial é basicamente a mesma coisa da derivada, sim, só que a diferença é que você mantém as outras variáveis constantes. Então é só essa a diferença, mas você pode entender da mesma forma, sendo bem equivalente. E a ideia é encontrar esse ponto aqui, né? Onde que a derivada da minha função custo com relação a θ é igual a zero. E no meu problema, como eu tenho dois parâmetros que eu quero descobrir, que no caso é o meu a e o meu b, eu derivo a minha função custo com relação a igual a zero e derivo a minha função custo com relação a b igual a zero. Então, beleza. Só que o problema é que na minha função custo, eu não tenho um a aqui diretamente definido. Então, eu vou utilizar uma técnica do cálculo diferencial que é chamada de regra da cadeia. E só falando aqui, essa regra da cadeia, essa técnica do cálculo diferencial, é muito utilizada na área de machine learning. Por exemplo, existe uma técnica que a gente faz para ajustar os pesos de uma rede neural que é chamada de gradient descent, né? Em que a gente utiliza a regra da cadeia para poder ajustar os parâmetros da minha rede neural. E é basicamente essa a ideia aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ao invés de eu fazer del L, del A diretamente, eu faço del L, del Y chapéu, del L, del Y chapéu, dividido por del A. E aqui você pode imaginar como se fosse uma fração mesmo, né? Tipo, se eu fizer trocar aqui a ordem do del L com del Y, eles podem se cancelar. Claro que os matemáticos não gostam disso, mas você pode imaginar só para simplificar e vocês entenderem melhor. Então, essa é a ideia aqui, né? Del L, del Y, del Y, del A. E a mesma coisa eu faço para o B. Del L, del B, eu faço del L, del Y, del Y, del B. E para calcular isso aqui, eu venho aqui na minha função, né? Calculo a derivada dessa função com relação a y chapéu. Então, a derivada dessa função é, você desce o 2 aqui para frente, fica yi menos yi chapéu. E como tem o menos aqui na frente, né, a derivada de menos yi é menos 1. Então, fica menos 2 sobre n, somatório aqui, de yi menos yi chapéu. E para eu calcular a derivada aqui da minha reta, né, del yi com relação ao del A, eu derivo a equação da minha reta com relação a A, né? E como aqui o B é uma constante, e eu derivo aqui o A, eu vou ficar só com xi. Então por isso que fica o xi. E a derivada da constante, né, aqui no caso, na verdade isso aqui, a derivada com relação a B, aqui não é A, tá? Eita, calma aí, deixa eu ver. Aqui, um minuto. Aqui na verdade é B. Como o b é a minha variável agora, isso aqui é como se fosse um polinômio, né? A derivada de b com relação a b é 1. Né? Porque seria basicamente eu derivar x com relação a x. Então por isso que aqui fica xi e aqui fica 1. E tem essas variáveis aqui. E bem, como a gente colocou a condição que a função custo a derivada da função custo com relação a tem que ser igual a zero, a derivada da função custo com relação a b também tem que ser igual a zero, eu substituo, né, esses valores aqui nessa minha equação. Então fica menos 2 sobre n somatório de yi menos y chapéu vezes xi igual a zero. E para o b é a mesma coisa. Como eu tenho 1 aqui, eu vou omitir, ele ficaria na direita aqui. Eu igualo tudo isso aqui a zero.
E bem, feito isso, eu vou substituir aqui a equação da minha reta no lugar do y em chapéu. Então, posso pegar aqui a equação da minha reta, essa aqui de cima, e vou substituir diretamente aqui nessa equação aqui, nas duas equações. E aí fica menos axi menos b, e aqui também menos axi menos b. Então, só estou basicamente fazendo uma substituição da equação aqui nessa posição. Aí, bem, como isso aqui tudo está igual a zero, eu posso retirar essas constantes que estão multiplicando aqui, né? Só multiplicar em cima e embaixo, por exemplo, multiplicar os dois lados por n, multiplicar os dois lados por 1 sobre 2, multiplicar os dois lados por menos 1, e aí essas constantes aqui somem, né? E a ideia aqui agora é eu isolar os termos que têm a e b. Então, eu separo esse somatório, né? No caso aqui de cima, fica xi vezes yi, vai para a direita, e o axi mais bxi fica aqui na esquerda, que é esse somatório aqui. Só que aqui no caso é axi ao quadrado, né? Porque ficou xi multiplicado aqui por esse xi e o xi multiplicado por b. Então fica somatório de axi ao quadrado mais bxi igual ao somatório de xi y. E eu faço o mesmo para a derivada com relação a b. Só que aqui agora, ao invés de ficar o xi ao quadrado, vai ficar só o xi mais b. Isso aqui tem que ser igual ao meu y. Então, beleza. Agora, observe que o a e o b são constantes, né? Então, eu posso tirar a constante para fora do somatório, que é basicamente eu multiplicar o somatório pela constante, né? O somatório seria a soma de vários valores. Se eu tirar esse a aqui, é basicamente eu fazer a regra do chuveirinho, né? Então, eu tiro aqui do somatório e eu fico nessa forma aqui. E se vocês observarem bem, isso aqui ele é um sistema de equações. Aqui eu tenho A multiplicado por esse parâmetro aqui, mais B multiplicado por esse parâmetro, tem que ser igual a esse parâmetro aqui. E o A multiplicado por esse parâmetro mais o B multiplicado por esse parâmetro tem que ser igual a esse parâmetro aqui. Então, eu coloco esses valores aqui na forma de uma matriz. Então, por exemplo, o somatório de x ao quadrado é o primeiro elemento da minha matriz, o somatório de x é o segundo elemento, o somatório de xi, aqui é esse terceiro elemento aqui, e o nzão, que é basicamente eu somar 1 n vezes, é igual a nzão. Então eu já fiz esse cálculo direto aqui. E se eu fazer o produto matricial, né, xi ao quadrado vezes a, dá esse primeiro termo, mais somatório de xi vezes b dá esse segundo termo. Então é basicamente isso aqui que eu estou calculando, né? E se eu fizer o mesmo aqui para a linha de baixo, vai dar esse termo aqui. E tudo isso tem que ser igual a esse vetor aqui, que é o xi e yi. E bem, isso aqui ele é um sistema linear, né? E o sistema linear é formado por essa equação aqui, em que eu tenho um azão, que é a minha matriz dos meus coeficientes, vezes x tem que ser igual a y. E nesse caso eu tenho duas incógnitas, né? Que é o meu a e o meu b. E como que eu faço para descobrir o meu x, né? Que é o que eu estou interessado, os meus parâmetros a e b. Eu basicamente multiplico essa minha equação na esquerda pela inversa dessa minha matriz A, né? Então aqui eu tenho essa minha matriz A, eu multiplico pela esquerda pela inversa, e o que acontece? A inversa vezes a própria matriz, ela dá identidade, que é 1. E aqui eu vou ficar com a inversa vezes y, então calculando aqui eu fico com a inversa vezes a própria matriz da identidade. A identidade multiplicada por x, que o meu vetor vai dar igual a x, né? Isso aqui é igual a 1. E aí eu consigo descobrir esse meu parâmetro, o AB, que é o que eu estou interessado. Então, para eu calcular o meu parâmetro AB, é basicamente eu calcular a inversa dessa matriz e fazer o produto matricial com esse meu vetor aqui, né? Então, vamos implementar isso aqui no Python, para poder mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, eu primeiro calculei esse termo aqui, que é a minha soma dos meus xis ao quadrado. Depois, eu calculei a soma dos meus xis, que é esses dois termos aqui. E depois, eu obtive o nzão, que é o tamanho do meu vetor xi, né? Que é o xi.shape, 0. Aí, bem, eu determinei essa minha matriz A, na verdade aqui está como sendo M, então eu construí essa minha matriz A aqui, colocando o xi ao quadrado, o somatório de x ao quadrado, esse primeiro termo, a somatória de xi, esse segundo termo, somatória de xi aqui também, que é o meu terceiro termo, e o nzão, que é o quarto termo. E esse meu vetor y aqui, ele é esse array aqui, que é o somatório, né, de xi, yi, e o somatório de yi, que é esse vetor A. Eu posso até simplificar, fazer aqui o y, que acho que fica até mais simples para vocês entenderem.
Aqui o A. E aqui, para eu calcular a inversa de A, né? Vamos lá. Eu vou calcular a inversa de A, que é np.lim out.inv de A. Vou colocar aqui, ó, ainv. E aqui o que eu vou calcular? Eu vou calcular o meu x sendo igual ao np.dot, a inversa vezes y, que é o que eu estou calculando aqui. Então, eu defini a minha matriz A, defini a minha matriz Y, o meu vetor Y, calculei a inversa da matriz A e fiz esse produto aqui, né? Que é a inversa de A vezes o Y. E aí vamos descobrir quais foram os coeficientes. Deixa eu só trocar aqui porque eu mudei as variáveis e vai ficar diferente. Então, beleza. E aqui está o resultado. O meu coeficiente A ele é 9,999, bem próximo de 10. E o meu coeficiente B é 3,96, que é bem próximo de 4. Né? O meu coeficiente angular é quase 10 e o meu coeficiente linear B é quase 4, conforme a equação da reta, demonstrada aqui acima, que é 10xi mais 4. E bem, só plotando, né? Essa aqui, essa reta em vermelho, é a reta ajustada aos pontos. Essas distânciazinhas aqui que estão em preto são os meus resíduos, né? O errozinho da minha aproximação. E é basicamente isso. Essa é a ideia da minha regressão linear. E só ilustrando para vocês essa ideia da função custo, eu criei, né, um intervalo de A's e B's que vai de 0 até 20, em 1000 pontos. E eu criei como se fosse uma matriz, né, um campo escalar, né, desses meus parâmetros, A e o B. E se você ver, é basicamente esse gráfico aqui. Onde que está mais vermelho é onde que eu tenho o maior erro, né? E onde que está mais azul é onde que eu tenho o menor erro. E, por exemplo, se eu definir aqui o A como sendo 20 e o meu B como sendo 0, eu vou ter aqui um erro de quase 5.000, né? Uma função custo de quase 5.000. E a ideia é eu ir para a região mais fria, né? Eu quero me afastar da região quente aqui, dessa região que ela tem um valor muito alto. E é esse o problema de otimização, né? Então, por exemplo, aqui, nesse meu gráfico, ele acabou encontrando que o argumento mínimo como sendo 9,98 e o B como sendo 4,004. Ele deu um pouco diferente porque eu discretizei aqui os valores e aí ficou diferente do meu cálculo aqui, tá? Por isso que não deu exatamente os mesmos valores. Mas é bem próximo do valor exato da minha reta. E aqui eu só plotei na forma de uma superfície. Isso aqui você pode ver como uma superfície também, né? Aqui eu coloquei na forma de uma imagem. Mas eu acho que na forma de uma superfície fica mais lúdica. E é basicamente isso aqui. A gente está tentando sair de um ponto mais alto e ir aqui para o vale, né? Então chegar aqui no ponto onde que o meu parâmetro é 10 e 4. E bem, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.